Alô, você, não sai daí, nós vamos falar do inquérito policial, parte 3. Então, na aula passada, na primeira aula nós falamos sobre considerações, na aula passada nós falamos da natureza jurídica do inquérito e agora nós vamos entrar um pouco na incomunicabilidade. Vamos falar um pouco aqui da incomunicabilidade. O artigo 69 da Lei 5.010, de 30 de 5 de 66, ele alterou o parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Penal, ao prever que a incomunicabilidade não excederá 3 dias e será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do promotor. Bom, contudo, com o advento da Constituição Federal, essa incomunicabilidade ela está revogada de acordo com o disposto no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição, que prevê que é vedado, ou seja, proibida a incomunicabilidade do preso na vigência do estado de defesa. Ora, se eu tenho uma proibição dessa incomunicabilidade até no estado de defesa, que é um estado de exceção, quanto mais no estado normal de direito, que é o caso do nosso processo penal. Então, aqui nós temos a incomunicabilidade proibida no estado de exceção, que é o estado de defesa, e, portanto, com muito mais razão, o dever no estado de direito e, portanto, a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 89, que é a lei que regulamentou a prisão temporária, excluiu a incomunicabilidade do preso, que não existe mais no ordenamento jurídico. A doutrina majoritária entende que o artigo 136, parágrafo 3º, 4º, não revogou a possibilidade da incomunicabilidade do indiciado. Existe uma doutrina majoritária que prega que mesmo com a proibição da decretação da incomunicabilidade do indiciado, portanto, na Constituição Federal, no Estado de Direito, portanto, há a possibilidade da incomunicabilidade. Ao contrário, ele veio para confirmá-la, ou seja, no estado de normalidade, como a lição do professor Vicente Greco, Damásio de Jesus e Magalhães Noronha. Tem opinião contrária, evidentemente, Paulo Lúcio Nogueira, o Tourinho Filho e o Júnior Fabrini Miragbete. Bom, essa proibição não só vale para a fase do inquérito policial, como também para a fase do processo, ou seja, a fase processual, sob pena de restrição de direitos conquistados pela vigente Constituição Federal em tratados internacionais. Então, nós temos aí duas correntes doutrinárias. O professor Vicente Greco Filho, Damásio de Jesus e Magalhães Noronha defendendo a possibilidade da incomunicabilidade, e a opinião contrária do Paulo Lúcio Nogueira, do Tourinho Filho e do Júlio Fabrini Mirabete. Mas, professor Franklin, afinal de contas, na fase policial, é possível essa incomunicabilidade? A disposição constitucional assegura ao preso assistência familiar e de advogado. Então, essa incomunicabilidade tem como objetivo a preservação da investigação, da autoria e materialidade, mas em nenhuma hipótese esse direito pode prejudicar a assistência familiar e do advogado. E, portanto,
não há que se falar em comunicabilidade se esse investigado tem assistência à família e tem assistência através de advogado e, portanto, são incompatíveis essa assistência familiar com o advogado com a incomunicabilidade do preso, pois nada adiantaria tais presenças se eles não pudessem se comunicar com o investigado. Instauração do inquérito. Vamos falar um pouquinho da instauração. O Paulo Lúcio Nogueira, no seu livro, diz que a instauração do inquérito ocorre através do auto de prisão em flagrante por portaria. Então, eu tenho duas situações. Ou houve a prática do crime, ou logo em seguida o acusado foi preso, ou logo depois encontrado com instrumentos que têm relação com a prática delituosa, auto de prisão em flagrante. Ou por portaria, se não houver o auto de prisão em flagrante. A portaria, o que é a portaria? Ela é um documento que é baixado mediante simples notícia do crime, a requerimento do ofendido, do seu representante, ou também por requisição do promotor de justiça ou do juiz, ou ainda por requisição do ministro da Justiça, se houver a hipótese de crimes praticados, por exemplo, contra o presidente da República. No caso de crime de ação penal incondicionada, em que o Ministério Público pode mover a ação penal sem a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, a autoridade policial deverá iniciar de ofício mediante a simples notícia do crime e, portanto, qual poderá ser dado por qualquer pessoa do povo que presenciou a prática daquela infração penal, tendo a autoridade policial a obrigação de agir prendendo o acusado em flagrante ou baixando portaria. Então, são duas formas de início do inquérito. O flagrante delito, se o crime ocorreu, ou através de portaria. Aí nós temos aqui a nossa recapitulação da questão da incomunicabilidade do indiciado. Existe um conflito do artigo 21 do CPP com a nossa Constituição de 88, que assegura assistência do familiar e do delegado, e a decretação do estado de defesa, ele está expressamente proibida essa incomunicabilidade. Vale ressaltar que a incomunicabilidade ela está prevista nos tratados internacionais, mas ela não poderá exceder o prazo determinado para que não haja constrangimento em relação ao direito do acusado, do investigado. Na próxima aula, nós vamos falar do inquérito quarto, não se perca. Nós já falamos sobre considerações, natureza do inquérito, incomunicabilidade e instauração do inquérito. Nós vamos falar agora do valor probante do inquérito, mas só na próxima aula. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?